Brasil deve reduzir a participação no mercado mundial de citros devido à falta de estímulo à produção, segundo o presidente da Associtrus, Flávio Viegas. Os produtores estão arcando com um custo de produção de R$ 17,00 por caixa e obtendo o preço de R$ 10,00 na venda para a indústria. O produtor, mais uma vez, vai se endividar, né? Muitos deles vão aumentar o endividamento, vão perder suas propriedades, né? Então, essa é uma situação gravíssima para a citricultura. É a tendência dessas últimas décadas em função, né, da cartelização do setor. O ano de 99 foi marcado por uma grande crise para os citricultores. Houve excesso de produção acima da demanda e a indústria passou a pagar metade do valor praticado na época, que era considerado bom, de R$ 4,5 a caixa. Há uma perspectiva boa para a citricultura nos próximos anos, para o mercado de suco, e o Brasil vai perder grande parte dessa oportunidade, não vai ocupar o espaço que poderia vir a ocupar em função da falta de produção, falta de matéria-prima, né? Pelo desestímulo e pela incapacidade do produtor de manter seus pomares devido aos baixos preços que ele está recebendo. O coordenador do Centro de Conhecimento em Agronegócios da USP defende um gerenciamento de conflitos entre os interesses da indústria e dos produtores para o equilíbrio dos preços e a sobrevivência da atividade. O sistema como um todo hoje está desperdiçando valor. O conflito já dura há muito tempo e quando a gente olha outros setores que têm gerenciado, não eliminado, mas gerenciado melhor o conflito, talvez tenha muito a aprender com os outros setores. A presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e senadora Cátia Abreu, divulgou os resultados da pesquisa que mostra que o brasileiro consome pouca fruta e gasta apenas 6,2% da renda com o consumo de hortifrutigranjeiros. A Organização Mundial da Saúde recomenda por pessoa 400 gramas de frutas por dia, que significa 4 bananas ou 3 maçãs, por exemplo. A reeducação alimentar e uma pesada campanha de marketing em parceria do governo brasileiro e da iniciativa privada seria uma boa alternativa para que as pessoas pudessem aumentar o consumo de frutas, não só para o privilégio das questões econômicas, mas principalmente para as questões da saúde. O estudo também aponta que o preço das frutas interfere no baixo consumo. A presidente da CNA diz que a baixa renda do pequeno agricultor o impede de investir na atividade e, com isso, ele tem dificuldades para chegar aos mercados. E é uma atividade que requer a atenção dos pequenos agricultores e é tudo que eles precisam, trabalho. Precisam de alternativa, precisam de opção, precisam de assistência técnica. A fruta é uma coisa muito delicada e, portanto, esse treinamento, a comercialização, o financiamento, achar uma alternativa da garantia para superar a questão da irrigação, e o marketing, né, pesado, demonstrando o quanto faz bem à saúde, o quanto ainda consumimos pouco, não só no Brasil, mas principalmente no exterior. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas a produção ainda é considerada pequena. A presidente acredita que o país tem potencial para produzir mais e sem agredir o meio ambiente. Efetivamente, nós ainda temos poucos polos de fruticultura funcionando no país, em comparação à quantidade de rios e águas que poderiam ser utilizados. E a estimativa do IBGE aponta que a safra de grãos 2011 deve registrar crescimento de 6,2% em relação à produção do ano passado. Segundo o levantamento, a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve atingir 158 milhões e 800 mil toneladas. Apesar da alta da previsão de julho, a safra deve ser 1,7% menor que a estimativa do mês anterior. Ainda de acordo com o IBGE, a área a ser colhida em 2011 será 4,9% maior que a do ano passado, o que representa 48 milhões e 800 mil hectares. As culturas de arroz, milho e soja somadas representam 90,5% da produção de grãos e respondem por 82,3% da área a ser colhida. Os destaques devem ficar com as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O Mato Grosso ocupa a liderança na produção nacional de grãos, com uma participação de 19,6%.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, confirma o recorde na produção de grãos, mesmo com a redução de 0,3% em relação ao último levantamento. Os dados foram divulgados esta semana em Brasília. A projeção do 11º levantamento da safra 2010-2011 da Conab ainda continua recorde. Esta geada que ocorreu no mês passado, ela, no primeiro momento, parecia que iria ter uma consequência muito grande na produção. Na verdade, teve sim um efeito, mas o efeito foi mitigado porque em outras regiões do país houve um acréscimo de produção. A produção de milho safrinha também apresenta redução. A queda é de 1.200.000 toneladas em relação ao último levantamento, que foi de 21.700.000 toneladas. A qualidade do grão também deve ser prejudicada. O milho tem consequências dessa umidade, desse excesso de umidade em função da geada, né? Ele teve alguns estragos, alguns grãos que não se desenvolveram bem, eles vão se misturar aos grãos bons e aí você vai ter uma qualidade inferior nesse produto. Outra commodity que sofreu com as variações do clima foi o trigo. A produção deve ser de 5.280.000 toneladas. Mas, para os próximos meses, a expectativa é que os fatores climáticos favoreçam a produção. A gente espera que a safra seja uma boa safra de trigo do que se plantou, porque há uma expectativa de que o clima seja favorável. Posso garantir aos brasileiros que o setor produtivo agropecuário garantirá o fornecimento dos alimentos a um preço equilibrado e justo. Por quê? Porque nos produtos de grande consumo do Brasil, a produção deste ano vai ser muito adequada, tanto no arroz como no feijão. Portanto, não há nenhuma possibilidade de um aumento significativo no preço dos alimentos. O Semana Terra Viva termina agora. Até o próximo domingo. Tchau!